Olá, caríssimos. Na aula de hoje, eu vou discutir com vocês o conceito de arbitragem. É uma coisa presente o tempo inteiro no mercado financeiro. A ideia que está por trás dos grandes modelos que são usados no mercado financeiro, modelos de precificação, estão sempre linkados com essa ideia de arbitragem. Ela não é uma ideia que aparece nos cursos iniciais, nas graduações, e tem uma importância, embora seja um conceito simples, ele tem uma importância grande para a gente entender a filosofia com que certos modelos vão ser feitos. Então eu vou começar com alguns exemplos bem simples, que são muito fáceis de entender, para que a ideia dessa palavra arbitragem fique clara para vocês. Então, vou começar com o exemplo de contratos futuros. O que é um contrato futuro? É um compromisso de comprar ou vender algo no tempo T a um preço K. Então, é o compromisso de que lá, naquele instante, eu vou fazer aquela compra ou aquela venda. Eu tenho o direito, né? Eu vou lá e faço aquela venda ou aquela compra por esse preço. Eu não sei qual vai ser o preço deste objeto ao longo do tempo. E é aí que vai entrar o conceito de arbitragem. Vamos fixar um pouco a nomenclatura. T vai ser o tempo, R é a taxa de interesse. Eu vou simplificar o meu modelo, eu não vou imaginar que levar em conta que no mundo real, quando você faz um investimento, tem uma taxa de administração do investimento. Eu vou fixar uma taxa de interesse única. Vou chamar S de T, o preço no instante T. E eu vou fazer duas apresentações de contratos futuros, duas apresentações bem simples. A primeira, eu vou usar essa linguagem aqui. Vou chamar de F, T minúsculo, T maiúsculo, a expectativa no instante T de qual será o preço no instante T maiúsculo. Quer dizer, ao longo do tempo, os agentes financeiros têm uma expectativa sobre o que vai acontecer com aquele preço. Ok? Quando é que a gente diz que não tem arbitragem? Não tem arbitragem, quando está em equilíbrio, é quando esse FT é igual ao ST E elevado a R T menos T. O que é esse E elevado a R T menos T? Isso aqui é, inclusive historicamente, né, uma das fórmulas que está lá na origem do aparecimento do número E, juros com tempo contínuo, né? Então, se você tem esse valor ST, instante T, o instante da compra, da realização, é T maiúsculo menos T. Então, é o que falta até o T maiúsculo. Essa é a taxa de juros. Então, ST vezes E elevado a R, T maiúsculo menos T minúsculo, é o valor que hoje é ST, aplicado à taxa de interesse do mercado, quanto que ele vai valer lá no instante T maiúsculo. Se a expectativa no instante T para o valor que terá no instante F T maiúsculo for igual, então a gente não tem arbitragem, é isso que significa. A gente está em equilíbrio. O que acontece se em algum momento esses números forem diferentes? Veja só. Imagine que num certo instante T, o F, T minúsculo, T, seja maior que ST, T menos T. Então, esse é o preço atual e esse é lá o tempo futuro. Se o ST é maior, naquele instante eu faço o seguinte, eu compro um ativo. Quanto que eu pago para comprar esse ativo? Eu pago ST, que é o valor do ativo nesse instante. Fico com esse ativo
vou ao banco e empresto o valor ST. Eu vou ao banco, presto esse valor ST e compro um ativo. Quanto que eu vou ter que pagar lá na frente? Lá na frente, eu vou ter que pagar o valor que eu emprestei, ST, que eu emprestei para comprar o ativo, atualizado até esse instante, que é maior, que é o valor que vai chegar lá na frente. Como esse valor hoje, ele está maior do que isso, então olha a lógica disso. Esse é o valor do ativo hoje. Eu pego esse dinheiro emprestado e compro um ativo. Eu compro um ativo e faço um contrato de venda desse ativo. Mas eu faço o contrato de venda por que valor? Pelo valor que é a expectativa, porque se esse FTT é o quanto que os agentes financeiros estão dizendo hoje que vale esse ativo. Então eles estão dizendo que vale mais do que o valor de hoje corrigido até o futuro. Então se eles estão dizendo que vale mais, eu faço o contrato de venda neste valor. Então eu fico com uma dívida no banco e um ativo na mão. A dívida no banco eu vou ter que pagar esse valor que está aqui à direita. Eu tenho um contrato de venda por esse valor que está aqui, que é um valor que é o que as pessoas estão dizendo hoje que vai valer lá no futuro, mas que é maior do que isso. Então quando chegar o instante T, eu faço a venda por este valor, pago o que eu devo no banco e fico com o dinheiro na mão. Então, esta igualdade é o ponto de equilíbrio, em que não há arbitragem. A linguagem é essa. Não ter arbitragem significa que eu não consigo ter uma estratégia de ganho. Vocês se lembram do conceito de Martingale, que a gente dizia que a expectativa, né, a esperança de quanto eu vou ter no futuro é equivalente ao que eu tenho agora? Isso é uma coisa que, quando tem arbitragem, vai um pouco na contramão do que é o Martingale. Porque eu tenho uma estratégia para ganho real. Quando isso é igual, isso que eu acabei de descrever não adianta nada. Eu empresto ST, vou ter que pagar para o banco isso, e eu faço um contrato de venda por esse valor, que é igual. Lá no instante T maiúsculo, eu vendo e pago e não fico com nada nas mãos. Se o F de T maiúsculo, for menor, aí o que eu faço? Eu faço tudo simétrico. Ao invés de comprar um ativo, eu pego um ativo que eu tenha, eu vendo um ativo. Estou imaginando que eu tenho ativos, que eu tenho dinheiro, que essa estratégia é executável. Então, eu vendo um ativo. Eu vendo por quanto? Eu vendo pelo valor atual dele. E aí eu pego esse dinheiro, eu tenho dinheiro, vendi um ativo e eu recebi dinheiro. Aí eu pego esse dinheiro e vou no banco. E aplico com essa taxa. Estou no instante T e vou olhar o que ocorre no instante T maiúsculo. Eu pego esse dinheiro e aplico lá. Eu vou ter no banco, no instante T maiúsculo, isso. Opa, aqui é menos. E eu vendi o meu ativo e eu faço um contrato de compra. Eu faço o contrato de compra por quanto? Pelo valor que os agentes econômicos estão dizendo que vale hoje, que é F de Tzinho T maiúsculo. Então, eu vendo o ativo, recolho esse dinheiro, invisto no banco, eu sei que lá no futuro eu vou ter isso. Faço um contrato em que eu vou comprar o ativo por isso. Lá no instante T maiúsculo, isso é menor do que isso. Então, eu recolho o dinheiro que eu investi no banco,
pago o ativo e sobra dinheiro na minha mão. Então, quando esse FTT não é igual, quando ele é diferente, eu tenho uma situação que eu digo que tem arbitragem e eu consigo realizar uma estratégia de ganhar dinheiro. Os modelos que a gente faz, as equações que a gente faz para utilizar no mercado financeiro, sempre levam isso em conta, de olhar quais são os valores que não têm arbitragem, para saber, quando os valores forem diferentes, que estratégia a gente pode adotar para ter um ganho maior. Tem uma outra maneira de falar exatamente isso que eu acabei de falar, só muda um pouquinho as palavras. Ao invés de olhar essa função, eu vou olhar a seguinte fórmula. Eu vou introduzir a seguinte notação. E aqui então eu estou o valor presente menos E elevado a menos R. Por que tem esse menos aqui e o que isso significa? Lembra do seguinte, que são as taxas de juros compostas, né, em tempo contínuo. Se eu tenho um capital M0 e eu multiplico por E elevado a RT, isso aqui vai dar o capital no momento MT, ou T menos T0. E se aqui for zero, aqui é só E elevado a T. Se eu passar esse cara para lá, então quando eu pego o MT vezes E elevado a menos R, T menos T0, como é que eu interpreto isso? Isso é igual o valor inicial. Aqui aqui é vezes o K, que é o valor do contrato de compra, tá? Vezes o K aqui. Então, o que é K vezes isso? O valor vezes isso é o valor inicial, que se for aplicado com essa taxa de juros, vai reproduzir esse valor no final. Então, esse MT vezes essa exponencial é o valor inicial que se for aplicado. Tá? Então, pensa nessa fórmula com o K aqui. Então, K vezes isso é o valor hoje que se for aplicado, se for emprestado, bom, que lá na frente vai gerar o K. E aí eu olho se esse F é positivo ou não. O que acontece se o F é positivo? E vai ser um pouquinho contrário do que está aqui. Se o F é positivo, eu vou fazer o seguinte. O que significa o S ser positivo? Que o valor atual é maior do que o que eu preciso pegar hoje para no futuro ter K. Então, o valor atual é maior do que esse montante que eu preciso investir hoje para realizar o K no futuro. Como esse valor é maior, o que eu faço? Eu vendo um ativo, vendo por quanto? Por ST, que é o valor atual. Esse valor é maior do que isso. Daí então eu separo uma parte, pego esse equivalente aqui, que é menos do que eu consegui, vou ao banco e aplico. O banco vai pagar juros. Depois do T maiúsculo menos T minúsculo, isso vai gerar o valor K. Eu vendi o ativo. Isso vai gerar o valor K. E lembra que eu separei uma parte do dinheiro. Apliquei isso. No instante T, eu tenho K. Então, eu compro um ativo pelo valor K. Então, eu vendo e faço contrato de compra.
do jeito que eu coloquei a explicação, está exatamente o contrário do que está aqui, né? Porque aqui, quando é maior, lembra que aqui eu estou com o que vai para frente. E aqui eu estou com esse menos, que é o jeito de olhar para o que está para trás. E absolutamente análogo se o F for menor que zero, aí então é porque o valor atual está menor, então ao invés de vender um ativo, eu faço a compra de um ativo e faço um contrato de venda desse ativo lá na frente. Então, essas são situações em que a gente tem arbitragem. Essa é a ideia básica do contrato futuro. Tá? Eu mostrei duas maneiras de olhar. Vocês, quando olharem na literatura, vocês vão ver, às vezes está escrito de um jeito, às vezes está escrito de outro. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês um outro modelinho de arbitragem que chama binomial, que também é um modelo super simples, mas que é rico em ensinamentos para o que vai acontecer em situações mais complexas. Tá? Então vamos olhar agora esse outro modelo onde ocorre essa coisa de arbitragem. Isso chama-se arbitragem binomial. Então aqui eu vou fazer uma montagem em que eu vou ter só dois instantes de tempo, instante 0 e instante 1. E eu vou fazer uma carteira com dois ativos. Vocês estão vendo que os números estão todos super simplificados, só para a gente discutir a ideia. Depois, para dar um gostinho para vocês de que isso é mais geral, eu vou colocar umas coisas literais para vocês verem que continua funcionando. Tá? Não estou dependendo desses números no que eu estou falando. Então imagina que o A vale 2 e o B vale 1. Inclusive porque se a gente fica olhando muito para os números, a gente perde um pouco a gente começa a pensar no mundo real e às vezes esses números não refletem situações muito interessantes da realidade. No instante T1, o A pode ter subido ou descido. Ele começa valendo 2. Ele pode ter ido para 4 ou reduzido para 1. O B, imagina que fica estável. Estou só simplificando contas. Muitas vezes, em alguma fonte de bibliografia disso, os autores inclusive distinguem, tratam isso aqui como ações, isso aqui como contratos, né? Stocks e bonds, mas é só para discutir uma ideia, né? Só para ilustrar. Eu tenho uma carteira que tem uma quantidade de A e uma quantidade de B. A minha pergunta é, eu quero entender esse A e B à luz de uma proposta que eu vou receber. No instante T0, a minha carteira, como o Azão vale 2, minha carteira, e esse vale 1, minha carteira vale 2A mais beta. No instante T1, a minha carteira pode valer 4 alfa mais beta ou alfa mais beta, porque o alfa pode estar valendo, o A pode estar valendo 4 ou está valendo 1. Isso é muito frequente em investimentos. Muitas vezes os atores do mercado financeiro, os bancos, oferecem esse tipo de proposta de segurança para o cliente. Fala, olha, uma coisa mais segura é fazer o seguinte, se o A for para 4, eu te pago 3. Mas se o A for para 1, em que você está tendo uma perda, eu te pago 1. Você fica com essa garantia. Então você tem que decidir se você vai topar ou não essa proposta. De um lado, se o mundo for bem e o A for para 4, você não ganhou tanto quanto você poderia ter ganho. Mas se o seu A diminuir, você ainda ganha alguma coisa quando, na verdade, o A diminuiu de preço. A pergunta aqui é a seguinte. Então, onde é que entra o que a gente chama de arbitragem? A pergunta que eu vou responder é a seguinte. Será que existe um valor ideal de alfa e beta, quantidade dos dois ativos, para que eu tenha na minha carteira a mesma expectativa do que se eu fizer a proposta de segurança? Será que tem um valor de alfa e beta que se eu tiver esses valores, eu
posso dizer o seguinte, o que vai acontecer comigo, em média, é o que já estão me propondo. Então, essa que é a pergunta. Como é que eu respondo isso? Eu respondo isso olhando a seguinte coisa. Bom, o B não vai variar. Eu não pus B variando aqui, só para ter uma equação a menos agora na hora de resolver. Mas o A é que varia. E é o ativo primeiro que eu não sei quanto que vale. Vamos ver o que acontece. Pode ser que o 4A mais beta, 4alfa mais beta, que é o valor da minha carteira, valha 3. Se a minha carteira for para 4alfa mais beta, eu vou ganhar 3. E se ela for para alfa mais beta, eu vou ganhar 1. Então, eu estou colocando aqui quanto que é o valor na quantidade que eu tenho na minha carteira, igualado a 3 ou 1, que é, olhando para o ativo A, o que pode acontecer. Se eu tiver 4alfa mais beta na minha carteira, eu vou ganhar 3. Se eu tiver alfa mais beta na minha carteira, eu vou ganhar 1. Resolvendo essa equação, só subtrair aqui, dá 3alfa igual a 2, alfa igual a 2/3 e beta é igual a 1/3. Então, o que significa isso? Que se eu montar minha carteira comprando 2/3 da minha carteira de ativo A e 1/3 de ativo B, eu tenho uma carteira que ela está balanceada de tal forma que a minha expectativa é igual à da proposta de segurança. Para fazer isso, então, não errei na conta, né? Sim, tá. Então, para fazer isso, eu tenho essas opções de A e B. Qual é o investimento que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que comprar 2/3 do A, que no instante inicial vale 2. Então, eu tenho que fazer investimento aqui. No instante inicial, eu monto a minha carteira com 2/3 de algo que vale 2, mais 1/3 de algo que vale 1. Ou seja, eu tenho 5/3. Então, 5/3 é o investimento que os economistas, os financistas dizem nesse momento. O valor da arbitragem para essa situação é 5/3. É o investimento que eu faço para montar a carteira que se comporta como se fosse a proposta de segurança. Deixa eu fazer um incremento muito bonito nisso. Vamos botar a probabilidade. Nós não sabemos, o problema não falou nada em probabilidade do A ir para 4 ou ir para 1. Mas, qual é a esperança do investimento A? Qual é o valor esperado do investimento A? O valor esperado do investimento A é a probabilidade do A ir para 4 vezes 4, mais 1 menos P, vezes, ele vai para 1. P, probabilidade de A ir a 4. Eu não sei qual é essa probabilidade, mas se o mundo for equilibrado, eu posso imaginar, vou tentar ver o que acontece, se o E de A, o A valia 2, né? Se for o mundo ficar todo justo e equilibrado, o que acontece se o E de A for 2? Se o E de A for 2, eu tenho 2, igual aqui, desculpa, aqui o A é 4. 2 igual a 4P,
aqui eu tenho menos P mais 1. Dá 3P igual a 1, P igual a 1/3, e, portanto, 1 menos P é 2/3. Ok? Então, para ter esse equilíbrio, eu teria isso. Para que a esperança do A fosse igual a 2. Então, vamos calcular a esperança de ganho desse investimento. Tá? Aqui eu olhei qual tinha que ser o investimento para equilibrar com a segurança. Eu tentei imaginar que a esperança do A ficasse fixa e calculei a probabilidade do A ir para 4 ou 1. E agora vamos ver o ganho. Qual é o ganho que a gente tem nessa carteira? Qual é a esperança do ganho? A esperança do ganho é a probabilidade de uma coisa ocorrer vezes aquela coisa. Eu tenho 1/3 que ele vá para 4. 1/3 que eu ganhe 3, se eu aceitar a proposta de segurança. Mais 2/3 de ganhar 1, que é quando o A vai para 1, que dá 5/3. Ou seja, a minha esperança de ganho é igual o investimento para me ajustar à carteira, à proposta de segurança, e que é o que os financistas chamam de valor de arbitragem. É muito bonitinha essa conta. E eu vou mostrar para vocês agora que é uma coisa um pouco mais geral. Tá? Vou fazer uma coisa que eu não gosto muito de fazer, mas eu vou fazer. Eu vou só pegar a mesma lousa e vou apagar só uma parte da brincadeira. Imagine tudo isso igual e que a proposta de segurança é RS. Então, para montar a carteira, a gente precisa que 4α mais beta seja R ou S. Aí a gente resolve essa equação, subtrai, dá 3α R mais S, então alfa é R mais S sobre 3, e beta, aqui nessa equação, é S menos o alfa, menos R mais S sobre 3, que vai dar 3 aqui, 3S menos S dá 2S menos R. Só para conferir que quando eu fiz com 3 e 1, aqui dava, o alfa era 4. Minha conta está certa, né? Desculpe, aqui é subtração, é menos S. Aqui é menos S, aqui é menos S. Então, daqui dá 4S menos R. Então, quando eu fiz com 3 e 1, aqui dava 3 menos 1, 2/3, e aqui dava 4 menos 3, 1/3, que eram os números anteriores. A probabilidade dá a mesma. O investimento não dá o mesmo. A probabilidade que dá mesmo. O cálculo dessa probabilidade dá mesmo. Mas o investimento vai ser assim. R menos S sobre 3 vezes, lá no início, que o A vale 2, mais 4S menos R sobre 3, vezes 1, porque no início ele vale 1. Isso aqui dá 3. Tem aqui menos S com 4S, 3S. Aqui tem R. Desculpe, multiplica por 2. Esqueci de multiplicar por 2. Aqui tem menos 2S com 4S, dá 2S. E aqui dá 2R menos R menos R.
Meu exemplo, essa era 3, R era 1, 6 menos 1 deu 5 terços, que era o número que estava aqui. O cálculo da probabilidade é igual, né, as mesmas coisas. E qual que é a expectativa de ganho agora? A expectativa de ganho é, com probabilidade 1 terço, eu vou ganhar R mais que é mais R, 2R menos R, mais, com probabilidade 2 terços, ganhar S, que é igual 2S mais R sobre 3. Veja que de maneira genérica, a expectativa do ganho coincide com o investimento que eu faço para atender a proposta de segurança e chegar no nível de equilíbrio. Se eu aceito a proposta de segurança, ou se eu tiver essas quantidades, né, de ativos, eu estou no que a gente chama de nível de não ter arbitragem, porque eu estou sendo seguro. Então, esse é um exemplo interessante de como que a gente lida com a arbitragem. O que eu vou fazer daqui a pouco é fazer a mesma coisa com o modelo de Black-Scholes. Só que aí a condição de arbitragem vai ser mais sofisticada, vai ser bem mais elaborada. Mas é isso que a gente vai fazer daqui a pouco. Numa das próximas aulas eu vou olhar o Black-Scholes e essas ideias de ter arbitragem vão estar presentes e é isso que é o que se busca quando a gente faz um modelo de verdade no mercado financeiro. Entender quando que a gente tem ou não tem arbitragem. Legal?